nós seguimos uma visão, que ela vem do alto, que ela vem de Deus. E acreditamos sim que Deus está nos direcionando para isso e vai nos levar, vai nos conduzir àquilo que é o projeto dele. Hoje nós estamos na segunda parte da nossa série. A primeira foi fantástica, sobre espiritualidade. Então nós estamos vivendo uma extraordinária experiência através da visão dada por Deus aos nossos pastores para a nossa igreja. Dentro dessa experiência nós estamos aprendendo a nos relacionar com Deus da maneira correta, a enxergar Deus nas coisas às vezes simples. E dentro dessa visão, que nós consideramos uma viagem ao centro da vontade de Deus, nós estamos mergulhando fundo na experiência do conhecimento da sua palavra. Nós estamos sendo tocados literalmente pelo céu, transbordando de alegria por poder compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Ei, meu irmão, não sei você, mas eu já ouvi muitas coisas ao meu respeito, até da minha mãe, coisas que me colocavam para baixo, mas eu nunca acreditei naquilo que os outros diziam sobre mim. Eu sempre acreditei naquilo que Deus diz ao meu respeito. Amém. Diga: acredite naquilo que Deus diz ao seu respeito. E às vezes a nossa vida cai numa situação, circunstâncias dizem totalmente ao contrário, e nós parece que a gente está indo para o fundo do poço, a gente está orando e parece que está piorando, mas não, quando está na situação que a gente já não pode fazer nada, esgotamos as nossas forças, aí Deus começa a agir, porque aí a gente sai da frente e Ele entra para fazer aquilo que Ele tem que fazer. E isso nós aprendemos com a palavra. Por isso que hoje nós estamos mergulhados nessa visão, nesse propósito, nesse projeto da nossa igreja de aprender sobre a palavra de Deus. Essa série, Minhas Palavras, ela chegou hoje ao segundo E. Quem todos sabe que é o E4. Ela chega hoje ao segundo E, onde nós vamos aprender a viver a nossa espiritualidade através do ensino da palavra. Embora o nosso relacionamento com Deus seja profundamente pessoal, eu não posso achar que eu tenho que me relacionar com Deus igual o Daniel. Eu não posso achar que o meu relacionamento com Deus eu vou ter as mesmas experiências que o Davi, que o Gustavo, que a Aline, que o Marco Aurélio, que o Diego, que o pastor Jorge. Não, todos nós temos a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas e com Deus. Até filhos, eu tenho 4. Cada um é diferente do outro. A minha maneira meu relacionamento com eles, cada um é diferente do outro. Então nós precisamos aprender sobre isso e entender que o relacionamento com Deus é uma coisa que é muito pessoal, profundamente pessoal. Mas é necessário muitas vezes nós aprendermos mais e mais sobre Deus para poder aprender mais e mais sobre o outro também. Nós temos uma palavra, está escrita no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, que ela é um convite a gente conhecer, perseguir o conhecimento de Deus. Oséias 4,6 diz assim: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Ele nos convida a ir cada vez mais profundo, buscando a palavra e o conhecimento revelado e contínuo de Deus. Perseguir, porque às vezes nós também precisamos investir tempo, recurso, dinheiro, em muitas coisas para aprendermos sobre a palavra de Deus. Precisamos de um curso de teologia, de um seminário, de literatura, de livros, de seminários, para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente se depara com coisas até na própria palavra que a gente fica confuso e não tem a resposta. E nós aqui da Toca do Céu, nós também não temos todas as respostas. Não temos todas as respostas e não é o nosso propósito ter todas as respostas. Nosso propósito é apontar para Jesus Cristo, que é a resposta. Ele é a luz do nosso caminho. Ele é o norte da nossa vida. Onde quer que você esteja na sua jornada espiritual, é necessário que haja instrumentos que te ajudem a aprender princípios do Evangelho, conhecer os princípios, como entender a multiforme manifestação de Deus através dos tempos. Porque Deus se manifesta de várias formas. Hoje nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. E é interessante que o escritor de Hebreus, ele abre a carta falando assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos
através do Filho. Diga, do Filho. Então o Filho é a resposta para todos os questionamentos do cristianismo, para aprendermos mais e mais de Jesus. E o Filho, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Essa palavra é viva, ela vai sempre nos ensinar, ela vai sempre ser o norte da nossa vida. E isso é claro, se nós quisermos crescer de forma espiritual. E muitas vezes, por nós não conhecermos a palavra, nós caímos em ciladas, em propostas que são contrárias à verdade de Deus, à palavra de Deus, e que não vão nos fazer o bem. Não é o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida, Ele deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma intimidade tal, que quando formos fazer algo, possamos olhar na nossa consciência e dizer assim: eu vou fazer isso porque Jesus faria dessa forma. Amém? Que coisa linda seria nós fazermos as coisas com a consciência de que se Jesus estivesse aqui, Ele faria dessa forma. Deixa eu te perguntar, o que você fez hoje? Jesus faria dessa forma? O que você está pensando em fazer amanhã? Jesus faria dessa forma? O que você está planejando para o seu futuro, para a sua vida, Jesus planejaria dessa forma? Ele faria dessa forma? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Amém. E às vezes a resposta é difícil. E às vezes a resposta dói. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, Jesus fala dessa plenitude de intimidade com a palavra. Ele diz que é desejo de Deus, Efésios capítulo 2, verso 4, que todo homem seja salvo. Olha o grande fundamento da palavra de Jesus, do sacrifício, da cruz, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Jesus, a uma intimidade tal que ele possa sim dizer: eu vou fazer isso porque Jesus faria dessa forma. O próprio Deus considera um erro, uma grande falha, nós não nos aprofundarmos nessa verdade. Nós não buscarmos conhecer Deus, Daniel. Nós não buscarmos entender a vontade de Deus. Nós não buscarmos entender o propósito das coisas, até das coisas ruins. Meu Deus, está ruim essa situação, mas eu quero saber qual é o propósito de Deus. Deve ter algo além disso. Tem algo além dessas circunstâncias. Tem algo além dessa situação. Tem algo além desse problema. E Deus tem a resposta. Jesus tem a resposta. Então eu preciso mergulhar nesse Jesus, na intimidade, na oração e na leitura da palavra, para que eu possa ter a resposta e prosseguir, conhecendo ainda mais a esse Deus e rompendo os paradigmas do dia a dia. Por mais que você questione a palavra, e eu adoro esse ponto, questionar a palavra. Faz mais de 2000 anos que a negada questiona por aí, até hoje não apresentaram um elemento científico que comprovasse alguma inveracidade do que está escrito. Pode ter mudanças de muitas coisas, de linguagem, de traduções, de tradições, mas até hoje nada. E para mim nunca vão provar por causa das experiências. Por isso que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus, a ter intimidade com Jesus, para ter experiência com Jesus, para ouvir a voz de Jesus. Aí quando você ouve a voz de Jesus, aí nada que está no mundo vai abalar a sua fé. Aí quando você escuta a voz de Jesus, alguém vai questionar o que está na palavra. Ei, meu irmão, para mim isso é verdade absoluta, por causa das experiências que eu tive através dessa palavra, através de Jesus, através de ouvir, através de entender, através de estudar, através de aprender essa palavra. Então a sua fé será inabalável. Por isso que o ensino é importante, por isso que nós estamos primando por isso, por aprender mais a palavra de Deus. Em Mateus 22, 29, o próprio Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, eu pesquisei muito, umas épocas aí, eu descobri que, como alguns escritores, inclusive o Sermão do Monte, é muito notório isso, Jesus falou em aramaico, então a palavra já veio traduzida para o grego, já veio traduzida. Então lá diz assim: experimentar o poder de Deus. Mas e o que é que nós fazemos? Nós oramos e declaramos cura. O que é que nós estamos fazendo? Estamos experimentando. Nós oramos e declaramos restauração, libertação. Nós oramos e declaramos
bênção sobre a vida das pessoas, e isso é experimentar o poder de Deus. E quando eu experimento, você experimenta a minha fé com a sua fé, nossas convicções, a Bíblia é clara e diz que Deus vai fazer. Pastor, você prova lá na minha casa que tem 2 pessoas desenganadas com câncer por vários médicos, estão lá até hoje, Vivinha da Silva dando testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Vamos para Jesus, pode fazer zoado. A nossa visão como igreja tem 4 pontos que nós consideramos fundamentais na nossa missão e no nosso chamado. É o E4, como eu já falei. É o nosso norte. O E4, ele é o norte. Ele é dado por Deus para direcionar, para nós exercermos o nosso chamado e cumprirmos o propósito de Deus e a vontade de Deus. Ser espiritual através do ensino da palavra. Ser espiritual, primeiro é. Através do ensino da palavra, segundo é. Desenvolvendo as emoções, que será a nossa próxima temática trazida pelo nosso pastor Jorge. E vivendo o evangelismo. Hoje nós estamos falando sobre ensino. Porque o ensino, ele é fundamental. O ensino da palavra, ela vai te levar a crescer espiritualmente em intimidade com Cristo. E tornará a sua jornada uma aventura de descobertas e conhecimento de Deus, de tal forma que vai contagiar todas as pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na sua família e na igreja, onde o corpo de Cristo é edificado. Por isso a importância de aprender. Nós vamos compartilhar alguns pontos que te darão o norte para tornar seu aprendizado um caminho prazeroso, uma caminhada prazerosa no conhecimento, e o que o ensino da palavra de Deus pode proporcionar e quais os benefícios que aprender dessa palavra pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Porque sim, irmão, sim, se a sua busca por aprender de Deus é para trazer benefícios da sua vida, parabéns, você está no caminho certo. E quem disser ao contrário é do diabo. É o mentiroso, é o pai da mentira que mente desde o início. Porque Deus quer isso. Eu acabei de ler o texto de Timóteo. É desejo de Deus que você conheça. Jesus falou que seria um erro não conhecer. Oséias disse no passado que nós deveríamos conhecer e prosseguir. Ou seja, a busca pelo conhecimento de Deus, da sua palavra, nunca para. Não pode parar. E também não pode parar em mim. Eu estou ensinando a palavra para os meus netos. O meu neto sobe no colchão, eu dou um microfone para ele, ele fica pregando. O que é que você vai ser, Pedro? Pastor. Não fui eu que disse para ele ser pastor. Quando ele veio para o culto, eu não queria ficar para o kids. O vovô vai fazer alguma coisa na igreja, vai ficar lá em cima? Vai. Pois eu queria ir para o culto. Porque ele quer ser pastor. Então a primeira coisa, o primeiro benefício que aprender sobre a palavra traz para as nossas vidas, que é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, é que isso vai nos ajudar a nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de escassez das respostas que procuram de Deus. Provavelmente essa pessoa está posicionada de maneira errada na palavra, na igreja, na oração. Provavelmente essa pessoa não tem tempo de qualidade com Deus. Provavelmente, pastor, você quer dizer que todo mundo que está passando por luta é porque não está tendo tempo de qualidade com Deus? É porque... Não, só estou te dizendo que provavelmente as nossos questionamentos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, elas acontecem a partir de um ponto negligenciado na palavra de Deus. Aparece muitas vezes que nós pedimos as coisas a Deus e não recebemos. Por quê? Porque muitas vezes pedimos de forma errada. Tem até um texto que eu não lembro agora, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para satisfazer os desejos da vossa carne. Tem traduções que falam coração, mas no original é carne. Fala de emoção. Fala de emoção. Então às vezes acontece isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, nós aprendemos por quê? Porque nós precisamos entender e aprender como pedir da maneira certa. Como pedir a coisa certa. Como buscar a coisa certa. E Deus quer isso? Quer. Nós temos respostas na própria palavra para nossos questionamentos. Para entender como nós devemos pedir. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga boa. Agradável, diga agradável. E perfeita, diga perfeita. Vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Olha só, isso quer dizer que Deus, Ele tem o que é bom, diga bom. O que é perfeito, diga perfeito. E o que é agradável. Ou seja, para a minha vida e para a sua vida, Deus, a palavra diz que Deus quer o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. O que está passando disso é nossa responsabilidade. Agora pesou, ninguém dá glória a Deus. Glória a Deus. É nossa responsabilidade. São as nossas decisões, são as nossas filosofias de vida, são a maneira como pensamos, são os nossos questionamentos, são as misturas que nós fazemos das coisas que são do mundo com as coisas que são da palavra. E isso é um perigo para as nossas vidas. E quantas pessoas eu tenho visto nesses enganos da vida? E não é longe, na minha própria família, por causa de enganos lançados no mundo que vão contra a palavra. Nós temos que ter em mente que nós somos espirituais. E nós temos que nos comportar no mundo como espirituais. Amém. Gente, você entra no lugar, você vê que o lugar está altamente carregado. E você entra como uma pessoa espiritual. Você bloqueia seus ouvidos, bloqueia sua mente. Não é? É assim que nós devemos nos portar. Você pode ir para qualquer lugar. Agora, aquele lugar é que não pode entrar em você. Amém? Amém mesmo? Você pode estar em qualquer ambiente, mas aquele ambiente não pode influenciar a sua vida, a não ser que seja a igreja. Você pode ir à praia, você pode entrar num restaurante onde tem pessoas que estão bebendo, fumando, adulterando, mas você é espiritual, então você entra naquele lugar como espiritual. Eu já entro em espírito. Jesus consegue uma mesa que não esteja ninguém fumando perto de mim, que não tem coisa pior que isso. Consegue uma mesa que não tenha gente bêbada conversando besteira. E às vezes eu nem vou, porque eu digo, não, estou vendo que não vai dar para mim não. Eu saio fora e vou para outro lugar. Porque a gente tem escolha. Mas a gente pode entrar em qualquer lugar. Mas esse lugar é que não pode mudar a nossa vida. A gente é que precisa mudar o lugar. A gente é que precisa mudar o mundo. O mundo não pode, não tem poder e autoridade para mudar as nossas vidas. Vê que Romanos fala que nós precisamos renovar nossa mente. Transformar pela renovação da mente para experimentar o bom, perfeito e agradável. Pois é, através de experiências espirituais. Nós não podemos viver de acordo com os padrões do mundo. Temos que entender que nós somos espirituais. Temos que estar como espirituais. O apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, se eu estou sentindo alguma atração, de alguma forma, por alguma coisa, um lucro, um negócio, uma coisa que não é legal, que é ilícito, provavelmente eu estou agindo sem o amor de Deus, sem o temor de Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, para eu saber, para eu ter sabedoria para lidar com determinadas coisas, eu preciso temer a Deus, ter o amor de Deus no meu coração. Quando o amor de Deus está dentro do meu coração, eu faço o que é bom. Muito bom. Amém? Diga amém. Amém. Diga, quando o amor de Deus está no meu coração, Quando o amor de Deus está no meu coração, eu faço o que é bom. eu faço o que é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é assim que funciona. Nos aproximamos de Deus quando nós não obedecemos aos padrões do mundo. E o apóstolo João, ele continua no versículo 16, primeira carta de João, que eu estava lendo aqui no capítulo 2. Ele diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, mas vem do mundo. Então, meu irmão, tem o que vem de Deus e tem o que vem do mundo. Tem o que está no mundo, que é de Deus. Um exemplo, a igreja, a nuvem, os momentos de oração, as literaturas, os cursos, estão no mundo, são de Deus, mas nem tudo que está no mundo é de Deus, e nós precisamos estar atentos a essas coisas. Então João nos exorta dessa forma, e nós nos aproximamos de Deus também quando adoramos em espírito e em verdade. Então o ensino da palavra nos aproxima de Deus, porque quanto mais nós lemos, mais nós nos aproximamos dele, porque nós estamos nos alimentando dele. A palavra é o pão da vida, é o próprio Jesus Cristo. E quando nós lemos, nós nos alimentamos dele. Agora, claro, tem pessoas que lê para questionar cada vez mais aquelas crenças que ele arrumou não sei aonde.
é que tem gente que arruma crença de todo canto. É uma coisa que eu escuto muitas pessoas falando e que eu falo aqui. Nós não seguimos uma crença. Nós seguimos uma visão de Deus. Nós seguimos um propósito. Nós cremos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz: vem a hora e já chegou em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando em casa nós botamos um louvor no momento daquela angústia, daquela inexistência de coisas que nós somos muito ligados às coisas, a acontecimentos, né? E pessoas que oraram para o Palmeiras ser campeão do mundo, aí não deu certo, né? Aí a pessoa... Os caras não jogaram bola porque o outro time era fraco. Então, às vezes, sabe o que acontece? Nós temos tanta ansiedade e ansiamos tanto por coisas que nós estamos buscando Deus, enquanto Deus está nos buscando. Às vezes, não sei se vocês já perceberam isso, Jorge. Nós estamos orando, e chega uma hora que a gente sente aquela voz do Espírito Santo dizendo: pare de orar e começa a louvar, começa a glorificar, começa a agradecer. Porque eu já estou aqui faz tempo querendo fazer, mas você não deixa. Você não dá espaço, você continua pedindo, como se eu não pudesse dar, como se eu não estivesse ouvindo. Porque a Bíblia diz que Deus ouve a nossa oração. Ele diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, às vezes, nós estamos igual aquela filosofia do cancioneiro popular. Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava, ele ia. Porque Deus, Ele busca quem? Os adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. No momento da luta, adora, meu irmão. No momento da confusão, adora. No momento da briga, bota louvor e adora. No momento da discórdia, adora. No momento do problema, adora, agradece, adora. Vai adorando, dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é bom. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Deus vai agir na tua vida. É a palavra, não sou eu. E eu tenho experiências dessa forma. Agora, eu estou num momento em que eu mais adoro a Deus em toda a minha vida. Eu nunca adorei tanto na minha vida como eu estou adorando agora. Eu adoro de madrugada, de manhã, meia-noite, 3 horas da madrugada, a hora que for. É louvor e oração, a caixinha de som está descarregando 3 vezes por dia. Eu já estou deixando a bicha ligada direto no carregador. Digo, daí não sai, daí ninguém me tira. Chega uma pessoa na minha casa, é adoração, é oração, porque eu estou só adorando, não estou pedindo nada. E estou precisando muito. Mas Deus já me deu, por isso que eu estou só adorando. Às vezes nós estamos buscando Deus, Ele está nos buscando. Então o ensino da palavra vai nos aproximar de Deus. Um outro benefício, que é o segundo ponto da mensagem de hoje, é que aprender sobre Deus, aprender sobre a palavra, vai aumentar a nossa fé. Amém. Gente, eu vi até uma reportagem esses dias que nós estamos vivendo um período de crentes céticos. Eu não sei como é que pode isso, mas eu ouvi essa palavra. Fiquei muito assustado, né? Então o que é que eu entendi? É que as pessoas estão falando sobre Jesus, conhecem a Bíblia, sabem o que está escrito na Bíblia, mas eles não conseguem experimentar aquilo que está na palavra, e não conseguem viver aquilo. Então eles vão vivendo achando que aquilo é normal, que é daquele jeito, isso não era da vontade de Deus, isso era não sei o que. Meu irmão, se é bom, se é perfeito, se é agradável, é da vontade de Deus, porque é a palavra que diz. Meu irmão, se é bom, é da vontade de Deus. O salmista, ele diz algo interessante, que ele diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí fui de novo para o original. Adore ao Senhor em todo o tempo, e Ele realizará os teus sonhos, Ele realizará os teus desejos. Só que os nossos desejos muitas vezes são carnais, e Deus não vai realizar. Mas quando é bom, é perfeito e é agradável a Deus, Ele realiza. Então a fé por si só é um instrumento poderoso, principalmente na igreja. Mas só que nós precisamos aprender a exercer essa fé da maneira certa e entender que existe níveis de fé que nós
que estão descritos na palavra, que é a maneira certa como nós devemos viver o sobrenatural de Deus. E aí a gente faz uma pergunta: qual é o meu nível de fé? Qual é o teu nível de fé? Você está exercendo a sua fé de forma correta? Olha o que é que o apóstolo falou lá: pedis, foi Jesus que falou, pedis e não recebeis, porque perdis mal. Eu acredito que a fé é fortalecida quando nós exercitamos no dia a dia, quando rompemos os paradigmas do nosso cotidiano pela fé. Nós vamos vivendo pequenos e grandes milagres. Às vezes nós não enxergamos. Nós precisamos aprender diariamente com a palavra. Por quê? Porque ela vai nos levar a um nível de fé capaz de fazer a gente enxergar além das circunstâncias. A fé é um instrumento poderoso. A fé é algo tão poderoso que ela é capaz de mover montanhas. Então a fé que move montanhas, a fé que cura enfermidade, a fé que ressuscita mortos, a fé que faz milagres, que faz chover, que faz parar de chover. E eu quero destacar um profeta antigo, do Antigo Testamento, chamado Elias, que a fé dele era tão tremenda, ele sabia como se posicionar diante de Deus, que quando ele foi dar um decreto, ele disse: segundo as minhas palavras, não vai chover aqui durante 3 anos. A fé agrada a Deus. E o melhor é que a fé é para todos nós, e ela vem através da palavra. Diga: a fé vem através da palavra. Em Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos tendo fé, aumentando a nossa fé. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é o galardoador. É justamente esse nível de fé que é gerado em nós pelo Espírito Santo, a fé que agrada a Deus. Quando nós meditamos na palavra, por isso é tão fundamental termos um coração sensível, ouvidos sensíveis para ouvir, aprender, praticar, ensinar. A nossa fé deve transcender a nossa própria existência, o nosso próprio eu. Ela vai além de nós, ela deve ser suficiente para gerar fé no outro. A terceira coisa, benefício que o conhecimento, que o ensino da palavra traz para as nossas vidas, é que ela vai nos ajudar a entender sobre Deus e a salvação. Nosso grande desafio como igreja é ensinar sobre Deus, Jesus, sua palavra, levar as pessoas a um profundo relacionamento com Cristo. Nós somos inspirados pela Bíblia a sermos identificados como cristãos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, por sermos semelhantes a Cristo. Quando nós crescemos no conhecimento da palavra, nos aproximamos dele pela fé, somos revestidos com os dons espirituais, dons de cura, dons de revelação, os dons de sabedoria, os dons de conhecimento, dons espirituais que vão nos ajudar, que visa o nosso aperfeiçoamento e o crescimento da igreja. Isso tem um propósito muito maior, que é a salvação, a nossa e a do outro. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo descreve: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha onde a fé pode nos levar. Olha o que aprender sobre a palavra pode proporcionar para a minha vida. A perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Eu oro para que todos nós possamos ser mais parecidos com Jesus, para que sejamos mais parecidos com Jesus, para que possam ver Jesus em nós, para que possam enxergar Cristo nas nossas atitudes, para que possam olhar para nós e ver algo diferente. Um grande pensador, filósofo, Mahatma Gandhi, ele disse:
Hoje eu vi Cristo. Hoje eu vi Cristo. E alguém disse: aonde? Jesus já morreu. Não, eu vi Cristo em um homem. Eu oro para que as pessoas possam ver Cristo em mim. Eu oro para que as pessoas possam ver Cristo em você. Eu oro para que as pessoas possam ver Cristo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você faz. Essa é a minha oração. Jesus Cristo. Nesse contexto, todos somos chamados a crescer, conhecer, compartilhar e desenvolver o relacionamento com Jesus, visando a salvação. O reino de Deus começa aqui. Essa é a cara do pastor Jorge. Ele sempre fala isso. E Jesus nos chama para junto dele, ser participante desse reino, para sermos colaboradores do Evangelho, cooperadores de Cristo para as boas novas da salvação. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo escreve: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento não é a filosofia, o fundamento não é a ciência, o fundamento não é a tecnologia, o fundamento não é a constituição, o fundamento não é o que é humano, o fundamento é o que é espiritual, o fundamento é Jesus Cristo, o fundamento é a palavra. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Ele é o salvador de todo aquele que crê.